Bondade é o maior arquétipo que o ser humano pode buscar. Essa frase pode parecer um tanto quanto contraditória quando pensamos no mundo atual, pois cada vez mais percebemos o quanto o egoísmo, a busca individual e os extremos têm dominado a mente humana. Quando observamos a vida ao nosso redor, podemos ter a percepção de que a bondade tem se distanciado de nós, ou melhor, que nós, a humanidade, estamos caminhando para longe desse ideal. Mas será que não há em nós ainda o intrínseco desejo da bondade? É evidente que sim, mas por que não somos capazes de expressar essa virtude tão nobre em nosso dia a dia? Por que afinal o ser humano acaba entregando-se a outras forças que nos levam para direções distintas? Esse é um tema profundo e precisamos refletir sobre ele. Para podermos falar sobre bondade, é intrínseco sabermos o que significa o bem. No mundo atual, movido pela relativização de conceitos e pontos de vista, afirma-se que não há absolutos e que o bem para um pode ser o mal para outro. Por exemplo, no mundo animal, para um leão faminto, o bem será caçar sua presa, uma zebra. Mas e para a zebra isso será bom? Sabemos que não. Ao utilizarmos esse argumento, estamos pensando no plano mais objetivo e físico, no qual não há perfeição nem arquétipos, e por isso ocorre uma dualidade. Assim, dividimos naturalmente nossa perspectiva em bom e mal, alto e baixo, grande e pequeno, luz e sombra. Criamos e percebemos o mundo a partir dessas dualidades, e isso é, sem dúvida, uma maneira de compreender a natureza. O bem, porém, vai se mostrar como um ponto acima da unidade. Para Platão, por exemplo, o bem pode ser definido como tudo que gera harmonia e, consequentemente, trabalha para a unidade. Para tornar essa ideia mais próxima de nossa realidade, pensemos no seguinte exemplo. Imaginemos uma empresa em que todos os funcionários estão cumprindo com o seu papel, menos um. Esse funcionário, por vezes, atrapalha a equipe, não cumpre com os compromissos, não alcança as metas desejáveis e muito menos busca crescer profissionalmente, sendo assim um ponto de desarmonia de toda a operação. O que um chefe deveria fazer? É evidente que uma demissão é ruim para o funcionário problemático, mas essa ação vai gerar uma harmonia maior, mais unidade? Se sim, então deve ser feita. Apesar de um exemplo simples, eis uma forma de entendermos o bem como a busca pela unidade perfeita. De acordo com Aristóteles, toda ação humana busca o bem, afinal, todos nós queremos experimentar esse impulso que há em nosso ser. Assim, mesmo um ladrão, por exemplo, que pratica um ato ilícito e causa um mal a uma ou mais pessoas, ainda assim o faz pensando no bem, no caso, o bem a si mesmo. A diferença, portanto, de um ladrão para um grande mestre de sabedoria é que o segundo é capaz de gerar um bem a toda a humanidade. Logo, une muito mais do que separa, enquanto o primeiro somente é capaz de gerar um bem a si mesmo, causando um grande mal ao seu redor, e por isso acaba depositando na vida muito mais separatividade do que unidade. Quando observamos por essa ótica filosófica, o bem não se torna uma meta impossível feita para que jamais cheguemos ao seu ápice, mas sim uma busca constante de melhorar nossas ações e nossa vida moral. Nesse sentido, se produz o que Aristóteles chama de felicidade, o bem supremo, aquilo que todos nós perseguimos. Muitas vezes pensamos que o bem não compensa. Quando vamos ajudar uma pessoa, por exemplo, doando nosso assento no ônibus ou no metrô, em nossa mente há uma luta que ocorre ao pensarmos no desconforto da viagem em pé, no balanço ou queda que podemos sofrer e outras 1000 possibilidades. Logo, muitas vezes a busca pelo bem nos traz desconforto, seja físico ou psicológico. Como, portanto, isso pode estar relacionado com a felicidade? Será que Aristóteles estava equivocado ao fazer essa relação? Primeiramente, é necessário entender o que é a felicidade do ponto de vista do filósofo grego. Felicidade, em síntese, é um estado de consciência no qual nada pode lhe ser roubado. Assim, nenhum fator externo pode ser capaz de retirar a felicidade verdadeira, aquilo que só pode ser sentido quando conscientemente exercitamos a nossa virtude. E para entender essa ideia, podemos pegar o mesmo exemplo do ônibus. Ao cedermos o nosso local para uma pessoa mais necessitada,
Por mais que nosso corpo reclame que não fiquemos confortáveis, o que se produz dentro de nós? Um grau de alegria, de dever cumprido, de fazer o que era necessário ser feito. Apesar do desconforto, ficamos felizes com nossa ação, pois honramos um valor que possuímos. Desse ponto de vista, a felicidade nada mais é do que a capacidade de exercer os nossos valores, o que chamamos de virtudes. Quanto mais caminhamos com valores éticos que buscam o bem, mais alcançamos esse ideal. Por isso que jamais podemos imaginar um mestre de sabedoria, uma pessoa verdadeiramente caridosa, ou mesmo um guerreiro com um semblante triste. Apesar dos seus corpos sofrerem, afinal, estão sujeitos ao tempo ao cumprirem com seus deveres e exercitarem seus valores, pessoas desse tipo apresentam um tipo genuíno de felicidade que as circunstâncias jamais poderão roubar delas. Pense em uma Madre Teresa de Calcutá. Consegue imaginá-la reclamando do seu trabalho? De fechar as portas para algum doente? Ou, a favor do bem, com generosidade e gentileza, tratar de todos os doentes de maneira indistinta, com o coração cheio de bondade? O mesmo vale para um Leônidas, general espartano que lutou com seus 300 soldados nas Termópilas apenas para dar mais tempo aos gregos para estes se organizarem a fim de combater efetivamente os persas. Seu triunfo não foi ficar vivo, mas sim exercer seu dever com honra até o último suspiro. Os exemplos históricos são muitos, mas também não nos faltam exemplos cotidianos. Quando nos movemos por uma virtude, quando exercemos aquilo que valorizamos, mesmo em condições difíceis, não há dúvida onde se encontra o nosso coração, o que devemos fazer. O contrário também é verdadeiro. Quando deixamos de cumprir com nossos valores, acabamos entristecendo, ficando com peso na consciência, e não podemos nos sentir felizes. Considerando todos esses aspectos, fica visível que nos dias atuais não nos falta o impulso de bondade, mas apenas o redirecionamento de nossos valores para exercitarmos um verdadeiro altruísmo. Todos nós buscamos ser bons. Quem não quer ser um bom profissional? Ou um bom esposo, pai, filho? Quem não deseja ser um bom amigo? E talvez já sejamos bons no que fazemos. Porém, é preciso melhorar cada vez mais. E para tanto, é preciso pensar sempre em espalhar a bondade por todos os locais que pisamos. Se buscarmos sermos melhores, a bondade mais uma vez ressurgirá no mundo, pois ao invés de nos guiarmos pelos desejos egoístas que hoje moldam o mundo, buscaremos viver valores que alimentam a nossa alma. Descobriremos assim nossa verdadeira identidade, aquilo que subjaz toda a fantasia externa que criamos ao nosso redor. Deixaremos de lado os títulos, os recursos e bens materiais que acumulamos, que nada mais são do que cascas para nos blindar do mundo. Por trás de todos esses escudos, vemos reluzir a verdadeira identidade humana, o coração espiritual que pulsa silenciosamente dentro de nós. Para isso ocorrer, precisamos resgatar a bondade. Portanto, seja onde for, com quem estiver, busque apenas uma coisa: construir pontes para a unidade.